E é legal também pensar aqui que o Star, por exemplo, é um barco de 2 pessoas, né? Então você tá ali no momento, 2 pessoas têm que estar sincronizadas. Aí quando você mudou para a vela oceânica é outro mindset, né? Você tá lá com uma A vela de tripulação. oceano, né, a volta ao mundo são 10 pessoas no barco. Alguns barcos que eu competi tem mais de 30 pessoas no barco. É, é, e E como vocês fazem assim para garantir esse sincronismo, a comunicação, né? Que você tem que ter um líder lá que tá tocando barco, falando, né, onde você tem que ir, estratégia e tal, mas você tem que estar o tempo todo sincronizado para fazer as manobras. Como é o que que é? acontece é que a diferença do barco pequeno para o barco grande, você no barco pequeno você acaba absorvendo a- essas funções que no barco grande é dividido em várias pessoas, por causa do peso, da pressão, né, da complexidade da manobra. No barco pequeno a coisa fica um pouco mais simples. Então, você num barco grande, você tem uma pessoa que vai no leme, né, que é o timoneiro, né, Que não é você, né? necessariamente o comandante. Eu, mais frequentemente, fui como tático, que é quem fica olhando o vento e escolhendo para onde o barco tem que ir. Aí você tem um comandante, tem um timoneiro, e aí depois você tem o pessoal na manobra, rodando o coffee Praticamente uma grinder, que empresa. é Você tem o CEO, girando manivela CSO. para puxar os cabos ali e tal. É complexo, precisa de treinar bastante para as coisas fluírem bem. E nessa situação aí de um barco com menos pessoas e um com mais pessoas, você prefere assumir maiores responsabilidades e mais responsabilidades do que lidar com pessoas ou não? Porque às vezes o emocional também conta muito ali na hora, né? Você tem regatas pequenas, né, e algumas regatas costeiras, tipo a mais famosa no Brasil são Santos Rio e a Refeno, que é de Recife a Fernando de Noronha, mas são regatas curtas, levam 30 e poucas horas, né? Agora, você quando vai fazer uma regata de volta ao mundo, né, aí são 8 meses de competição, as etapas duram algumas, né, 30 dias, eu fiz uma etapa de 40 dias, 40 dias competindo, dia e noite, né? Você tem turnos velejando o barco, quando vai fazer uma manobra tem que todo mundo ajudar na manobra, depois que quem está fora de turno, aí volta para descansar. A gente vai a alguns lugares difíceis, frio, né, muito calor, dependendo. Então, esse tipo de competição ela é bastante dura e a parte mais difícil é gerenciar as pessoas, né? Porque você imagina o barco, para ser competitivo, não tem conforto nenhum, né? Você entra por dentro, só tem as macas, né? A comida é comida desidratada, igual de astronauta. Você dessaliniza a água do mar, ferve e aí bota lá no pó, espera 15 minutos e aquilo fica com uma consistência semelhante a um risoto, assim, mas o gosto não aconselho, não. E a gente passa 30 dias comendo assim. E é muito legal que vocês têm os turnos, né? Você tem turno, então dorme 3 horas, acorda 3 O horas. turno Como é que normalmente é de 4 horas. né? 4 horas trabalhando, 4 horas descansando. Só que você, quando está frio principalmente, né, você tem que se vestir para ir para fora. Então, são várias camadas de roupa. A gente veleja em lugar que a gente passou na China, a água do mar estava 2 graus. Caraca. A temperatura com um vento forte, né, a sensação térmica é muito fria. Então você tem que botar muita roupa. Então leva aí uma meia hora para você se vestir, comer alguma coisa antes de sair e mais aí uns 20 minutos para você tirar a roupa, né, e ir para o saco de dormir. O saco de dormir você divide com a pessoa que é contraturno com você. É engraçado, eles chamam de cama quente, né? É enxuto e eficiência. Teve alguma vez que você quis jogar alguém para fora da teve. Eu quero saber da vez que jogou, né? Mas
A do Brasil 1, que foi a minha primeira, né, a gente só substituiu praticamente um tripulante, que foi a navegadora, e teve uma outra substituição que era programada, que o Marcelo Ferreira não queria fazer as pernas do Mares do Sul, e nós não tínhamos nenhuma experiência dos Mares do Sul, que é onde é mais difícil, e aí a gente levou um norueguês com quem eu tinha competido já, que era muito experiente lá. Então, isso estava programado. Na segunda que eu fiz, com a equipe sueca, a gente fez todas as etapas com a mesma tripulação. É óbvio que tem hora que você quer matar uns e tem outras horas que você, muitas, né, que você se pergunta o que eu estou fazendo aqui, mas acaba que você esquece os maus momentos e lembra dos bons momentos. E assim, pô, bastante gente, por horas, às vezes meses, no mesmo lugar, numa formação enxuta ao extremo, né? Porque todo o peso ali vai contra você, então você não vai querer colocar, você não vai ter um resort ali dentro do teu barco, porque isso faz peso, é mais dificuldade de levar, perde vantagem, vocês estão comendo comida seca, porque todos ali têm claro um objetivo. Porque o peso é inversamente proporcional à performance. Então, tudo que você leva de peso é ruim para a performance. Então, o barco tem que ser o mais leve possível, é tudo feito de fibra de carbono. Só tem 2 fogareiros para ferver a água. E a tripulação são 10 pessoas, você tem 5 macas, né? Porque 4 estão trabalhando, 4 estão fora, e o navegador e o comandante trabalham com os 2 turnos. Porque a gente que vai decidindo meio a rota e a parte tática da regata. E uma das coisas que eu gosto, assim, continuando até um pouco esse paralelo, porque eu fico... Quando a gente fala liderança, a gente está falando de uma coisa quase que assituacional, né? Não é só em esporte, não é só em empresas, não é só em família. Isso é uma coisa que ela é supra tudo isso, né? Ela vai além de tudo isso, ela gira todas essas partes. E o que eu gosto bastante do esporte é que você tem um objetivo claro, as pessoas que já estão embarcadas nisso, elas têm as funções claras, quando que muitas vezes em outras situações não é tão claro o papel de cada um. Eu acho que isso dificulta mais ainda a situação de liderança, né? Por exemplo, se você está lá no barco, você é o timoneiro ou o velejador, você de repente quer fazer uma outra coisa e está deixando de fazer isso, pô, mas cara, a gente estava contando com você para fazer isso. Você já teve alguma situação na qual... Tipo... ali na escolha dos tripulantes, né, já é muito importante você levar em consideração, né, o caráter das pessoas. A pessoa, para fazer uma regata dessa de volta ao mundo, já tem que ser uma pessoa meio easygoing, porque se você botar um cara que está sempre de mau humor, estressado, não sei o quê, você botar 2, 3 desses numa tripulação, já era, vai dar ruim. Então tem que ser gente que é mais fácil de levar e tal. Então não é qualquer pessoa que pode e nem que quer fazer. Tem muita gente que não faz essa regata nem todo o dinheiro do mundo. E tem gente que talvez gostaria, mas também é difícil de você levar porque ia gerar uma crise no barco. Agora, no barco, né, além das funções de navegação, de velejar o barco, cada um tem outras atribuições. O navegador normalmente é responsável por toda a parte eletrônica, né? Tá. Aí tem uma pessoa responsável que não necessariamente é um médico, né? Por exemplo, nas 2 regatas que eu fiz, um dos médicos, entre aspas, foi o Joca, né? Que é um brasileiro que foi conosco. E ele é um engenheiro, né? Mas ele fez o curso de primeiros socorros e tal, e ele era responsável pela parte médica do barco. Tem sempre 2, porque pode ser que ele se machuque. Aí tem um que é responsável pelos motores. O motor a gente não usa na competição, mas é o que gera energia. Você não usa ele engatado no hélice, o hélice fica fechado, mas você usa ele para gerar energia, porque senão as baterias não aguentam 40 dias no barco.
tem a parte hidráulica, aí tem a manutenção dos cabos, né? Tem a responsável pelo mastro do barco. Cada um é responsável, né, por uma ou mais áreas do barco. E tem redundância, né? Que nem você falou. Normalmente tem redundância, né? Porque você está lá no meio do mar, você não tem muito o que fazer se der um problema.